Fala, turma, estamos de volta aqui na parte 2 desse episódio que a gente começou falando de burnout e as obrigações dos jovens da geração Z. E vamos seguir esse papo aqui para esse episódio aqui, que é a parte 2. Ana, muito obrigado. Vamos seguir essa conversa. Estou muito animado para... acho que vou sofrer um pouco. A gente foi lá embaixo e comprou uma cerveja já para começar falando de obrigações enquanto... geração Z no mercado de trabalho, a gente está tomando uma enquanto trabalha, né? Troquei de roupa também, tava um calor, Verdade. né? Comecei a ficar animada. Exato. Comecei a me empolgar. Eu acho que vai valer bastante a pena, assim, elaborar algum caminho do ponto de vista de obrigações, que você usou essa palavra, né? Pode ser. Gosto. Tá. Prefiro ir pelo caminho análogo de reconhecimento de deveres. Acho mais cidadão nesse sentido. Sabe, como responsabilidade civil, assim, nesse aspecto. E aí a gente, claro, pode usar palavras outras, mas acho que o entendimento principal da continuação desse nosso papo é, bom, tá bom. Acho que a gente conversa bastante sobre os direitos, né? Porque esse jovem tem que ser ouvido e etc. Sim. E eu acho que sou uma pessoa que eu puxo muito a responsabilidade pro lado da minha geração, de dizer, bom, esse jovem também não dá em árvore, vamos ver aqui qual é a nossa responsabilidade. Mas quando vocês deram a ideia também de falar sobre as obrigações, os deveres, etc., para mim faz absolutamente todo sentido. E talvez o jovem que goste de mim até agora deixe de gostar. Quem pouco. sabe? Ana, tô com medo. Depois disso ainda. Isso, eu tô ficando com medo. Tá bebendo eu não sei o que tá. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, turma, nesse A episódio. ideia foi sua. Foi do Vamos Eric. nessa, vamos Eu nessa. vou Tô fazer até o quê? tomando uma pra ver se dá uma aliviada aqui, pô. Bom, como eu falei no final do episódio 1, assim, você que não viu a primeira parte, dá uma olhada lá no canal, porque daí tem referência que a gente vai fazer que talvez você não entenda, então olha lá. Eu terminei a parte 1, já pedindo desculpas para os meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos homens, um de 25 anos e um de 15 anos. E claro, vou dar alguns exemplos aqui que... Não colocam eles em nenhuma posição de constrangimento, nem nada, mas do ponto de vista bastante Ótimo. técnico, pragmático, que na verdade expõe mais a mim do que efetivamente a eles, até porque eles são ótimos, de verdade, assim, são ótimos, dão pouco trabalho, até porque eles não são doidos, né, não são malucos, eles têm noção do perigo, como diz a minha mãe. Então, as poucas questões que a gente tem que administrar acabam sendo como caricaturas, né, acabam sendo... alegorias daquilo que a gente, de fato, precisa modelar nesse barro que ainda é meio úmido em vocês. Isso. E que precisa endurecer do jeito certo. Né? Total. E aí, certo com o meu olhar de quem tem mais de 40 anos. Aí eu pergunto pra você, Miguel, Nossa, que tem vamos 23 nessa. anos. 23. Nossa. Vamos lá, Ana, vamos lá. O que você acha que são... Vou usar a palavra que você usou, né? O que você acha que são as obrigações da sua geração, de uma maneira ampla, assim, num espectro amplo? Boa. Da minha geração... Nossa, difícil responder isso, né? O que são as obrigações de um indivíduo, mano? Eu tenho o que eu coloco muito pra mim, né? Como deveres, assim, que eu acho que eu tenho que corresponder às expectativas. E muito que a gente falou no primeiro papo, mano. Acho que eu sempre falei isso também aqui nos episódios que a gente gravou no Faz Sentido. Eu me sinto muito na responsabilidade de corresponder às expectativas de quem pôde prover para mim. Honrar as expectativas. Isso é um dever que eu me coloco. Não sei se eu consigo estender ele para toda a geração. Tá bom. Mas para mim, Miguel, como 23 anos, Tá bom. é algo que eu me cobro muito. É para isso, corresponder de alguma forma às expectativas daqueles que puderam prover para mim. Tá bom. Acho que outra obrigação que eu tenho, que a gente sempre fala aqui também, Ana, especialmente por ter vindo de um lugar de privilégio, é aquilo de poder prover as oportunidades que eu tive, deixar a porta aberta para quem está vindo, e precisa dessas oportunidades mais do que eu. Então, se foi várias portas foram abertas para mim graças ao privilégio, ao lugar que eu nasci, eu tenho uma obrigação, uma responsabilidade, um dever de deixar essa porta aberta e prover outras oportunidades. Isso é outra coisa que eu me cobro. Outra coisa que eu me cobro é para ser uma pessoa boa.
ser educado, ouvir as pessoas, ser um bom companheiro, sabe? Buscar fazer o meu melhor para ser um bom cidadão, eu acho. Tipo, nos meus relacionamentos interpessoais, deixar uma marca positiva nas pessoas com que eu conviva, fazer com que elas se sintam bem ao estar próximo de mim de alguma forma, tentar ter esse ambiente leve. Eu acho que é um pouco disso, Ana. Te respondi bem um pouco dos meus sentimentos. Tô nervoso aqui, ó. Segurando a caneta aqui. Acho que esse é o primeiro episódio que eu pego uma caneta e um papel e vou anotando, né? Pois Pois que tá anotando. A gente despedindo... Tem números aqui nas minhas respostas, tem notas, tá? Não tem, não. A gente se despedindo, né? Fechando essa temporada do Faz Sentido. Eu acho que a gente vai fechar muito bem, assim, em grande estilo. E aí, não me cabe julgar, me cabe trocar impressões. Eu queria fazer esse combinado aqui, né? Não vou dizer se é certo, se é errado, você não tem que atender expectativa minha nenhuma, Fechou. Tá tudo certo. Eu acho que é muito mais trocar impressões, porque, obviamente, aqui vai ter uma série de marcadores sociais, inclusive, principalmente de gênero, etc., tendo filhos da sua idade, né? Nesse sentido. E aí, acho que posso também contribuir com alguns exemplos. Então, por exemplo, uma coisa que não aparece na sua resposta e que deveria ser a primeira resposta como uma obrigação... eu vou fazer um parêntese sobre obrigação, para desespero do Eric, porque daí ele vai falar, não que eu termino o raciocínio, não sei o que, tal. Eu vou terminar, eu juro. Mas eu preciso fazer um parêntese sobre obrigações, porque essa é uma palavra que muita gente tem medo de usar, né? Então, tem uma frase minha típica lá em casa que é, eu não tenho que nada. E meus filhos dizem, a mamãe não tem que nada, né? Obviamente, no papel de mãe, sendo uma pessoa adulta, etc., obviamente que eu tenho que muita coisa. Do ponto de vista, inclusive, de regramento social. E legal jurídico deste país, eu tenho que muita coisa. E não posso muita coisa. Então, quero um pouco começar por aí, porque a noção de obrigação e a noção de reconhecimento de deveres, para mim, ela é muito importante e ela é anterior à reivindicação de direitos, de garantia de direitos. Sim. Se você pensar de um ponto de vista estrito um pouco mais técnico, elas estão em pé de igualdade, né? Porque mesmo que você não cumpra os seus deveres, ainda assim você é um sujeito de direitos, de fato. Não é algo interdependente, tecnicamente, principalmente do ponto de vista de regramento jurídico social. Mas... no meu entendimento um pouco mais moral, né, de postura ética, eu primeiro faço o meu reconhecimento de deveres para depois reivindicar algum direito. Mas, claro, isso vem de uma criação em que eu escutava que primeiro a obrigação, primeiro o dever, depois a diversão, depois o prazer, e assim por diante. Então, isso é muito característico da minha geração que passou dos 40 anos. Então, a gente cresce com essa noção de que primeiro você dá conta daquilo que tem que dar. No caso de uma criança que ouve isso, é da escola, né? Do asseio ali com o uniforme, das questões de tomar banho, comer, etc. Fazer lição de casa, que seja. E depois você vai brincar. Para quem tinha videogame, você vai jogar um videogame, você vai brincar na rua. Coisa que a sua geração já não tem muito, né? Tem gente que vai fazer lição de casa domingo à noite. Isso para mim é impensável. A lição de segunda, você fazer no domingo à noite, isso para mim é impensável. Sexta-feira... Miguel, sexta-feira... Mas você acha para sua geração, para você especialmente? Né? Acho que para minha geração como um todo, mais para mim que fui criada por uma mãe talvez um pouco mais rigorosa. E eu sou muito meio psicótica mesmo, assim. Entendi. Meio, né? Perfeito. Um pouco mais CDF nesse sentido. Mas essa noção de que, assim, chegou da escola sexta-feira... Faz tudo que tem que fazer. Faz a lição, faz a pesquisa, Pega etc. Pra fazer. Deixa tudo pronto. Muito também nesse entendimento de ficar livre, com a cabeça livre. Sim. E não procrastinar. Então, para mim, não existe procrastinação. Existe, tem que fazer, eu já tiro da frente, fico livre, porque se acontece um imprevisto, eu posso acolher. Porque eu já posso descansar sem ficar preocupada que eu tenho que fazer tal coisa ainda para entregar, não sei quando. Entende? Se aparece uma outra necessidade, eu posso adiantar e posso entregar também. Então, a hora que a gente começa a entender os efeitos positivos disso, isso é muito importante. E, para mim, nenhuma palavra assusta, né?
a gente precisa começar a falar sobre aquilo que é obrigação, sobre o bom exercício da autoridade e assim por diante. Então, Certo. gostaria de fechar esse parênteses falando sobre isso. Bom, daí, o que deveria aparecer primeiro Na minha resposta. na sua lista? Na minha análise, Sim. né? Trabalho doméstico. Verdade, Ana. Por quê? Para fazer trabalho doméstico não precisa de Tem vagina, razão. né? Precisa de mão. Você tem razão. Às vezes nem de mão. Total. Precisa. Tem pessoas que, né? Pessoas com deficiência que, inclusive, realizam trabalhos domésticos sem ter as mãos, por exemplo, certo? Então, não é sobre ter um órgão genital, é sobre ter a funcionalidade para tanto. E trabalho doméstico não é sobre ajudar a mamãe. É sobre todo mundo suja, todo mundo limpa. Uhum. Proporcionalmente, obviamente, ao seu tamanho, à sua idade, etc. Então, com 2 filhos homens, a criação deles, desafortunadamente para eles, infelizmente para eles talvez, hoje não, né? Hoje grandes eles acabam reconhecendo, o entendimento de que esta casa nos abriga, esta casa nos acolhe, e esta casa, ela não se limpa por obra e graça da natureza e do Divino Espírito Santo. Uhum. Alguém pega a sua roupa e faz uma mágica, e a sua roupa aparece limpa, dobrada, cheirosinha na sua gaveta. Uhum. Entende? Certo. Então, a noção de manutenção, a noção de processo, a noção de cuidado, a noção de esforço, a noção de dedicação, a noção de aprender a fazer, porque não pode fazer de qualquer jeito, né? Trabalho doméstico não se faz de qualquer jeito. Então, a noção do tempo empregado naquilo. Total. Então, quando a gente fala de obrigações de uma geração ou da outra, de quem quer que seja, de adultos vivendo numa casa, a gente precisa entender que trabalho doméstico é trabalho, só é trabalho não remunerado. Sim, sem dúvida. Né? Super necessário para qualquer um viver. Entende? Então, é uma condição 100%. de saúde, é uma condição de dignidade, mas é também uma condição de cuidado com aquele lugar em que você habita. Então, essa obrigação primária, acho que de todas as pessoas, ela devia aparecer no topo de uma lista, né? Total. Você faz trabalho doméstico? Ana, você falou, não sei se foi nesse episódio ou no anterior, lavar as roupas, eu lavo. Tá. Cozinho por alguma coisa, mas compro a maioria pronto, sabe? Comidas congeladas, moro sozinho, então a maioria Pô, já é um começo, hein? Já é um começo. Sim, mas venho desse lugar de privilégio, então no condomínio lá a gente tem acesso a um serviço de que todos os dias tem uma arrumação no quarto. Deixa eu ver se eu adivinho. Uma mulher Sim. que passa arrumando e limpando. Exato. Tirando Limpando, lixo, lavando tirando louça. lixo, exato. Entendi. Então algumas das Entendi. tarefas eu Entendi. não faço, mano. Entendi. Tá bom. Tem uma coisa que é assim, né? Que eu acho que é importante. A minha relação com o trabalho doméstico, ela é uma relação muito de amor e ódio, assim. Sendo virginiana, eu gosto de pegar aquele dia para fazer uma faxina, para fazer uma arrumação. Claro, lava roupa, né? Hoje moro com meu filho mais novo, então lava roupa, a louça é sempre dele, estender a roupa é sempre com ele, banheiros sempre com ele, lixo sempre com ele, o quarto dele, né? A varanda, assim, os ambientes um pouco mais sociais. Nosso apartamento é pequeno, então o que ajuda um pouco. E aí, é claro que do ponto de vista de recurso e de administração de tempo, tudo bem a contratação de um profissional, que em geral é uma mulher, e em geral uma mulher negra, né? A gente precisa lembrar disso. Tudo bem a contratação de um serviço, tudo bem comprar comida pronta. Só que veja, na medida em que esse jovem mora na casa dos pais, e ele, por exemplo, não tem o dinheiro para dividir, então, falar, olha, então tá bom, então eu vou pagar uma pessoa para fazer a faxina, ou de tanto em tanto tempo, ou todo dia que seja, ainda que isso aconteça, qual é o lugar da manutenção?
E qual é o lugar do entendimento da obrigação? Porque por marcação social, a obrigação do trabalho doméstico, ela é das mulheres. E aí, claro, eu estou falando do trabalho doméstico mais diário, mais cotidiano, mas eu também falo das festas. Então, ultimamente tem acontecido na época do Natal uma pergunta assim na internet. Se as mulheres não organizassem a sua festa de Natal, ia ter festa de Natal? Boa pergunta, verdade. Eu acho que não. A Lá resposta... em casa, na casa lá onde eu passo o Natal, acho que não. Não 99% não. É. Porque, em geral, são as mulheres que organizam a comida, organizam as crianças, organizam elas mesmas. Muitas vezes a gente não está pronta na hora da ceia, que a gente está fazendo um monte de coisa, né? Sim. Quando certas famílias e certas casas contratam mulheres, né? Contratam pessoas para trabalhar, saem de suas famílias e vêm, né, para as famílias onde elas vão trabalhar. São mulheres também. Então, essa discussão sobre essa base de funcionamento social, familiar e afetiva, a divisão desse trabalho, essa conversa ela é muito urgente do ponto de vista de obrigação, principalmente para a geração de vocês, porque quando uma das dificuldades de sair para morar sozinho, eu percebo, é exatamente não ser instrumentalizado para isso. Sem E dúvidas. aí, o que eu vejo? As mães da minha geração indo lá, lavar sua roupa. Isso. Fazer Esse sua era o ponto que eu ia comida. trazer. Então, eu vejo vai. que muitas mães, como a gente está falando, tem isso de gênero envolvido muito nisso, vem com a sociedade, Ana. Eu vejo muitas mães se colocando nesse lugar. Pô, os filhos saíram de casa, mas eu quero exercer minha função de mãe, de cuidar, Deus de... me livre. Deus me livre. Eu vejo isso, Ana. Eu vejo isso tem acontecer. que caçar uma vida pra ter, né? Essas mães também têm que caçar uma vida pra ter. Tá. Pra separar do filho, né? Principalmente bom. se elas não estiverem casadas. Tem que caçar uma vida, tem que caçar uma coisa, uma distração, né? Umas amigas, um namorado, uma namorada, que seja. Um curso, alguma coisa, uma faculdade, uma ONG. Né? Um trabalho social. Então, e eu falo isso, obviamente estou falando da minha geração, porque de verdade a coisa de ter uma vida é sobre também libertar esse filho para ter a vida dele. Porque quando a gente pensa na matemática do tempo, quando a gente também reivindica o tempo desse filho, mais do que seria o razoável, uma convivência minimamente razoável, sabendo que você deixa de ser a prioridade desse filho. É isso que, em geral, as mães e os pais não conseguem lidar. Ficou adulto, foi ter sua vida, as suas prioridades são outras, principalmente se você casa, né, e vai formar a sua família do jeito que ela for. As suas prioridades são outras, o seu destino é ir adiante. Não é ficar olhando para trás. Certo. Entende? E que felicidade quando isso acontece. Que felicidade quando eu não sou mais a prioridade do Rafael. E a prioridade do Rafael passa a ser a Camila. Excelente. Entende? Certo. Então, isso não é um problema. Isso não é um abandono, isso não é menos amor, isso não é falta de amor. Isso é a vida seguindo. Que bom que a vida segue. Então, tem uma conversa com a minha geração também que a gente precisa, sei lá, fazer uns passeios da CVC mais, sabe? Sim, uns passeios de grupo. Senti, mas assim, e eu vejo que, Ana, não sei se tem muito do brasileiro isso, né? Tipo, de manter o filho também por mais tempo debaixo da asa, assim. Acho que do latino, né? Do latino. Porque até há uma interpretação do comportamento disso, né? Dos brasileiros verem os europeus, os americanos serem mais desapegados com os filhos e um julgamento, pô, coração frio. Já era, né? Pô, dura. Fez 18, fez não sei quanto, acabou, esquece o filho, que coisa sem noção, né? Então, eu vejo que tem muito isso também das pessoas de ambas as partes buscarem isso, né? Tipo, de estar junto. É porque a gente quer o que é mais fácil, né, Miguel? A gente quer o que é mais fácil, o que é mais quentinho, o que é o controle sobre o outro, né? Então, a sua geração tá querendo ter menos trabalho, a minha geração tá querendo ter controle sobre você. Isso. Então, precisa entender um pouco isso, né? E como é que quais são os destinos desses afetos, entende? Onde é que a gente está investindo esses afetos? Essa libido mesmo, do ponto de vista mais técnico, psicanalítico, porque na medida em que esse jovem ele fica olhando muito para trás, então
cuido, né, e vejo bastante situações em que esse jovem, se ele vai viajar com uma namorada, um namorado ou os amigos, até domingo, 11 horas da manhã, ele tem que estar de volta, porque tem que almoçar com a mãe e com o pai todo domingo, meio-dia, ou tem que fazer tal coisa, não tem que nada, né? Porque daí você falou uma coisa, já posso avançar? Claro, mano. Porque daí você falou uma coisa que eu falei, Miguel, Garotinho. tava indo tão bem. Garotinho, depois pupilo, não, né? depois não sabe garoto ainda. Depois não sabe por que tá sofrendo. Digando. Você disse eu aproveito assim, pra ser minha terapia aqui. Então, completamente. Você falou assim, corresponder expectativas isso aí, esquece isso, Ana. Vamos pra próxima. Esquece isso. Miguel, deixa eu falar uma coisa. Eu espero que a sua mãe e o seu pai... Seu pai, inclusive, um beijo pro seu pai, né? Tô devendo uma visita pra ele. Sim. Espero que sua mãe e seu pai não ouçam esse episódio, mas eu preciso dizer. Diga. Porque dizer o que eu vou dizer pra você, acho que liberta muita gente também, né? Sim, sem dúvidas. Vocês não têm que corresponder a expectativa nenhuma nossa. Nem de quem deu a vida, nem de quem criou, nem de quem proveu, nem de professor, nem de uma amizade de outra geração, nem do Kaique, nem de... Você não tem que corresponder à expectativa de ninguém. O que eu diria que é uma obrigação é minimamente alinhar as expectativas e deixar claro aquilo que vai ser atendido ou não. Mas no fundo nem isso, né? Então assim, também... Eu não faço muito essa questão, não. Então, mas por quê? Isso é uma conversa que eu tenho muito lá em casa. Eu não tenho expectativa nenhuma sobre os meus filhos. É muito interessante isso. E é claro que eu recebo carimbo de coração frio, coração duro, né? Você é muito frio e tal, não sei o quê. Enfim, lamento. Mas é muito interessante porque, assim, quando o Rafael foi morar sozinho, saiu de casa, né? E foi morar com a Camila. Aí, primeiro sozinho, depois já vai morar junto e tal. Enfim, um filho que gosta de casar que nem eu, né? Tá casado aí há muito tempo, eu acho ótimo também. Tinha gente que falava assim pra mim, mas você vai deixar? Deixar o quê exatamente? Ele sair de casa. Ele sair de casa. Aí eu dizia assim, gente, é um menino maior de idade, que transa, trabalha, paga as contas dele. Eu tenho que deixar o quê? Primeiro que eu não tenho que deixar nada. Porque ele não é uma posse minha. Segundo, que eu quero mais é que ele saia mesmo, porque eu preciso do quarto pra montar um estúdio, né? Que a gente morava num apartamento um pouco maior. Então, essa relação um pouco mais pragmática e esse entendimento de que ele tem que ter uma vida que não dependa de mim. E aí, agora que eles têm bastante tempo juntos, são casados há muito tempo e tal, às vezes eu ouço assim, você não quer ser vó? Aí eu olho assim, eu falo, gente, como é que eu posso querer um negócio que não depende do meu corpo? Isso não é uma receita de merda? Isso não é a cara da desgraça? Assim, isso é a receita da desgraça. Como é que eu posso querer algo que não depende nem da minha decisão e nem do meu corpo? É verdade. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Sim, é difícil. E eles falam pra mim, você é a única pessoa que não pergunta pra gente se a gente vai ter filho. Eu digo, bom, mas isso não me interessa. Não é assunto meu. E as pessoas se espantam quando eu digo isso. Ai, mas ser avó... Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Tô tão ocupado fazendo ONG, fazendo as coisas. Eu não tenho agenda pra me preocupar com a vida alheia. Mesmo que essa vida seja do meu filho. Porque é só meu filho. Não é um objeto meu. Ele não tem que corresponder a expectativa nenhuma minha. Pra ajudá-lo, eu não tenho expectativa sobre ele. Mas tem um quê também de... cristão aí, não tem? Aí a Você gente... que estuda isso. Nossa! Pô, aí, Miguel. Tipo de honrar pai e mãe, Esse honrar episódio, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Vai precisar o quê? Muito mais que dizer. 5 cervejas. Vamos nessa, Mas eu é tô exatamente isso. Sim. Essa noção. E aí, é um dos mandamentos, né? A coisa do honrar pai e mãe. Mas o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é fazer tudo que pai e mãe quer depois de adulto, não, gente. Certo. Entende? Concordo. E aí, essa coisa de que a família... Vamos discutir um pouco a noção de família, porque tem a família de origem e tem a família que a gente forma. Sim. São duas coisas diferentes. E uma não tem que estar submetida à outra. Na medida em que essa família encontra um lugar de convivência que é majoritariamente saudável, vamos pensar dessa forma,
que vai preservar a gente do ponto de vista dos vetores de angústia e etc., que bom conviver. E que bom conviver na intensidade que funcionar para cada um. Total. Sem trazer esse lugar do peso, sem trazer o lugar da briga do casamento. Mas, de novo, na casa da sua mãe. Porque se você... Eu sou terapeuta de casal, né? Ah, é? Eu não sabia que era de casal. Pois é, menino. Tanta história. Imagino. Então, assim, grande parte dos problemas de um casal, num casamento heterossexual, heteronormativo, etc., é sobre a família de origem. Sobre os compromissos sociais compulsórios que se espera de alguém, inclusive depois de casado, inclusive depois com filho. E se essa pessoa mora fora do país, então todas as férias ela tem que vir e ficar na casa da família. Gente, eu quero ir pra Turquia, quero ir pra Grécia. Eu lá quero voltar pra Osasco. Vou falar de Osasco de novo, que teve um vídeo nosso que viralizou. Esse foi clássico. Eu lá quero voltar pra Osasco. Beijo pra Osasco. Um beijo pra Osasco, entende? É Total. isso. Do que a gente tá falando? Do que a gente tá falando? O que é o honrar o pai e mãe? Não na perspectiva religiosa, se você nem é uma pessoa religiosa. Mas o que é que funciona? Entendendo que o laço de sangue, ele não é um salvo-conduto ou uma autorização pra gente suportar tudo e ficar ali. Porque muitas vezes o que salva uma relação é afastar por um tempo. Ou viver afastado. Sim. E ver menos. Eu acho que aí tem, Ana, como a gente está falando de honrar pai e mãe, especialmente da geração Z, a geração Z passa por um momento pela idade, assim, que está passando agora, que tem agora nesse contexto do mundo, de ser uma transição entre, você deixou de, muito recentemente, várias das vezes, ou tá deixando de viver com seu pai, com sua mãe de maneira mais intensa, de, ter esse convívio mais próximo, de E que às vezes nem tem, que vocês ficam enfiados no quarto, com a cara no telefone, e só lembra que a gente existe quando cai a banda larga. Não é? Não, eu não tô em coisa. Pode ser. Não é? Pode ser. Sabe assim, acaba a luz, aí o jovem sai do quarto e fala... Vocês aí, quem são vocês? Entendeu? Meio nesse lugar também. Às vezes nem convive tanto assim, mas entendi seu raciocínio. Desculpa, vai lá. Entendeu, Ana? E aí, tá passando por esse momento agora de, muitas vezes, assumir mais responsabilidades e se desprender, se tornar independente, igual você falou do seu filho, pagar as próprias contas, tocar a própria vida sem essa consulta. Então, eu vejo que tem essa zona de transição de, tô me desprendendo aqui da dependência de alguém pagar minhas contas e tal, para a construção de estou construindo minha própria vida, não é algo tipo, acordei, fiz, sei lá, tal idade e consegui. Não. E obtive. Agora, tudo bem, não dependo mais da consulta. Então, essa zona aqui, entre um e outro, de depender e obter minhas próprias coisas, é uma fase de transição que várias das coisas, das obrigações se confundem, né, Ana? Tá. O que você acha ou não? Uma impressão? Tipo, eu ainda, por exemplo, dependo dos meus pais para viver, mas e não vou consultar eles para absolutamente, eu não vou consultar eles para uma coisa que é importante para mim? Sei, faz sentido ou não? Faz total sentido. A gente só vai, de novo, eu vou voltar para aquela coisa de cada agrupamento, né? Cada núcleo familiar precisa encontrar o que funciona. O que é que eu vejo na minha experiência que dá muito problema? Tá. Famílias de origem que pela vida fora continuam convivendo de forma muito profunda, de contar as coisas, os problemas do casamento e etc. Aí eu vou fazer um recorte aqui que é o seguinte: dividir problema do casamento com qualquer outra pessoa é pedir para ter mais problema ainda. Porque quando várias pessoas se metem naquilo que só as pessoas do casamento realmente sabem, esse tensionamento para vários lados, isso é muito complexo. Sim. Isso é religioso. Porque em muitas comunidades religiosas tradicionais, a vida é dividida com o rabino, com o pastor, os aconselhamentos em geral, né? O padre, etc. Então,
A hora que a gente entende que uma coisa é você tomar talvez a decisão do compartilhamento, que seja com um sacerdote que você acredita naquela fé, etc., porque você está buscando uma orientação teológica naquele lugar. Outra coisa é você dividir com um pai, uma mãe, que tem ali talvez um relacionamento, algumas coisas, e que você confia naquele poder de julgamento, daquele aconselhamento. Perfeito. Outra coisa é você dividir talvez com um terapeuta, enfim, com pessoas que vão contribuir com aquilo exatamente que você está procurando, desde que você saiba o que você está procurando. Agora, o compartilhar por compartilhar, essa coisa que vai misturando muito o núcleo particular da vida com essas outras pessoas que têm muitos traumas, muitas opiniões, etc., isso cria mais confusão do que resolve. Entendi. E a chance de você deslocar para os outros aquilo que você vive como sofrimento, a chance de você, de fato, colocar ali um sentimento que não é sobre auxiliar este outro, é sobre, não criei filha minha para isso. Sai agora dessa casa. Ou não, fica porque é seu marido. E você tem uma obrigação para com ele. Entende? Então, esse lugar, ele é muito complexo para começo de conversa, né? Então, embora cada família possa encontrar o seu arranjo, tem alguns padrões também que vão mostrando pra gente o que é que dá errado. Né? E muitas coisas dão errado. Muitas pessoas da minha geração e mais velhas do que eu acham que sabe melhor como é que você tem que se relacionar com a pessoa que você escolhe. Ou imagina que você escolhe uma pessoa que a gente não aceita, ou não concorda, ou tem uma orientação sexual diferente daquela que eu tenho expectativa que você tenha. Certo. Sua vida virou um inferno, ponto. Certo? Sim. E muitas violências, inclusive físicas, começam a acontecer. Então, a hora que a gente vai entrar nesses espaços, é muito importante a gente compreender que as pessoas da nossa família de origem, elas são pessoas como todas as outras e, portanto, precisam ser vistas do ponto de vista de análise um pouco mais crítica, pragmática dessa forma. Obviamente, na maioria das vezes vai ter um afeto ali, mas não é porque a família que tem o direito de interferir na minha vida. Sim. Mas na medida em que eu também conto tudo, o que eu também espero que vai acontecer? Sim. Entende? As pessoas têm opiniões, naturalmente, né? E vão misturar os afetos. Vão defender, ou vão atacar. E aí fica tudo muito misturado. O que eu costumo dizer é o seguinte. Tem uma coisa que eu falo sobre os meus filhos, que eles não gostam muito de ouvir, não, mas enfim, né? Eu já expliquei e eles já entenderam. Se os meus filhos não fossem os meus filhos, eu adoraria tê-los como amigos. Porque esse é um exercício que eu oriento muito as pessoas a fazerem. Se essa galera aí, que vocês chamam de família, não fosse sua família, e por compromisso social, você não fosse obrigado a conviver, você teria essas pessoas como amigos? Não precisa responder. Boa. Tá bom? Responde dentro de vocês aí. Eu hoje, quando eu penso nos meus filhos e na minha nora, eu teria eles como amigos. Eu escolheria conviver com eles. A gente conversa sobre livro, a gente joga jogo de tabuleiro, a gente conta piada, joga o jogo do post-it na testa, a gente mergulha junto. Então, tem uma série de atividades, uma série de afinidades, uma série de compatibilidades que torna essa convivência muito prazerosa. Então, veja, conviver com família não é sobre obrigação. Isso é polêmico, do ponto de vista cristão, principalmente. Então, conviver com família não é obrigação. Corresponder à expectativa de família não é sobre obrigação. É sobre ter um lugar de afeto que é nutrido nesta relação, na frequência que funcionar para você, não para os outros. É óbvio que um meio de caminho sempre pode ser tentado, mas na medida em que alguma coisa te atravessa, você precisa colocar essas fronteiras. Senão, você passa uma vida inteira cedendo e sendo atravessado. E aí não sabe por que sua vida não anda para frente, por que você não acha que não tem sorte na vida.
Total, Ana. Faz Entendeu? muito sentido. Sim, faz demais Então- sentido. Total. Isso é muito poderoso, porque eu vejo que muitas das vezes a gente, eu acho que nem diria que, são expectativas da minha família, mas as pessoas, especialmente da minha geração, colocam, é difícil até falar, como a família nos criou, as expectativas foram construídas também muita coisa, há uma intersecção, não, Ana? Porque é todo mundo muito doido, né? Sim, sem dúvidas. Porque tá todo mundo muito doido. Certo. Porque o que eu faço como mãe, Miguel, eu faço como mãe. Acabou. Entendi. A minha obrigação é instrumentalizar você para um mundo onde você precisa funcionar. E aí, claro, tô falando das condições normais de temperatura e pressão, né? Então, educação, a coisa da saúde. Você falou uma coisa importante, né? Que é prover essa oportunidade para quem vem, pegar o seu privilégio, que eu chamei aqui de compromisso social. De preferência, e isso eu faço com os meus filhos, instrumentalizar como um cidadão, né? Qual é, em que sociedade você cresce, o que você tem de impacto nela e etc. Então, a minha obrigação como mãe, no meu entendimento, é entregar para o mundo um cidadão que, na medida do possível para ele, e não porque ele não tem instrumento para isso, ferramenta, ele vai fazer do mundo um mundo maneiro, um mundo bom. Não sei se melhor, né? Mas um mundo bom. Então, no caso de criar homem, é muito complexo, porque é um lugar de preciso criá-lo pro afeto, mas não... É engraçado isso, né? Mas não tão permissivo a ponto dele não saber se colocar no mundo, mas também não posso criar um troglodita, misógino, machista, entendeu? Que reproduz a lógica opressiva. Então, é uma tessitura, é uma delicadeza muito sensível. Mas, ao fim e ao cabo, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte. Quando vocês viram adultos, vocês são o que vocês são. Tem gente que eu vejo que pega tudo que aprende e joga no lixo. E vira a pessoa que decide ser. Sobre isso, depois que você vira adulto, eu não tenho mais nada pra fazer. Não tem, né? A família. Verdade. Eu não tenho mais nada pra fazer. Não tem Entende? mais. Então, a hora que você vai pro mundo, a hora que você vira adulto, eu instrumentalizei, eu entreguei o idioma, a faculdade, a coisa. Beleza. Total. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Muito mais pelo meu exemplo de retidão, pelo meu exemplo de trabalho, pelo meu exemplo de linguagem e como eu lido com os afetos, etc., do que pelo que eu falei ou ensinei para você palavras. ou não. Pelo Entendeu? exemplo, sim. Total. Então, acho que do ponto de vista de obrigação, né, se liberta disso aí, tá tudo certo. Tá bom. Você quer falar alguma coisa ou podemos ir pro próximo? Vamos pro próximo, Ana. Que outras obrigações? Liga esse ar-condicionado aí, gente, que eu tô começando a ficar com Vamos calor, nessa. pelo amor de Deus, que essa conversa aqui tá indo longe. Que outras obrigações, Ana? Não, Que a pois gente- teve uma outra que você não falou diretamente, mas que eu tinha anotado aqui, que na minha visão Sentiu falta. é uma obrigação, que é o trabalho remunerado, né? Então, para mim, trabalho doméstico e trabalho remunerado, essa junção do reconhecimento de deveres do adulto funcional capital. Sim. É isso. Total. Não tem muito como fugir Claro. disso, entende? Sim. Então, quando a gente fala das obrigações de um jovem, de uma pessoa como um todo, é trabalho doméstico com trabalho remunerado. Então, você precisa dar um jeito de pagar as suas contas, sejam elas quais forem, né? E precisa viver numa casa, com a roupa lavada, uma comida, Sim. um banheiro preferencialmente limpo, uma roupa de cama que você troca, porque, engraçado, é muito curioso, que daí a gente vai ter que fazer a marcação de gênero, como os meninos, eles não crescem no trabalho doméstico, oficialmente, e quando eles vão morar sozinhos, você percebe claramente quando é um território masculino e quando é um território feminino, não só pela questão, digamos assim, assimétrica da decoração, vamos colocar dessa forma, né? Sem dúvida. Pela ausência de decoração num lugar mais masculino, por exemplo, né? Ou de detalhes, ou de cores, etc. Mas pela higiene do lugar, do próprio corpo e também do lugar, né? Então, quando a gente fala
desse trabalho doméstico e desse trabalho remunerado, uma coisa que para mim é comum a essas duas coisas é esse capricho, né? É essa atenção ao detalhe, é esse cuidado com a coisa em si, e aí uma obrigação que eu vou pendurar, né? Um dever que eu vou pendurar, é o cuidado para com as pessoas, principalmente as pessoas da nossa intimidade. Porque também essa lógica perversa da família vai dizer que as pessoas com quem a gente tem mais intimidade, elas aguentam qualquer coisa, né? Sim. Entendeu? Tem isso, né? Sempre aí trata vai mal, tá lá. entra no automático, deixa de sair, de se divertir, etc. E, né? É. Mas você sabe que eu te amo, né? Sim, preciso ficar falando? Entendeu? Precisa, pô. Até aparecer alguém que fala, eu te amo, você é lindo. Uhum. Aí fala, fudeu. Eu estudo infidelidade conjugal, né? Sabemos como funciona. Então, nesse aspecto, aí você vai falar assim, nossa, mas o afeto é uma obrigação, sou obrigada a gostar. Não. Veja bem. Na medida em que a gente decide conviver com pessoas, não por obrigação, mas porque a gente decide conviver com elas, na minha visão, se torna... Eu vou trocar a palavra obrigação para não confundir com compromisso. Se torna um compromisso, sim, cuidar dessas pessoas. Então, me vem uma coisa que é assim... Eu escuto as pessoas falarem, eu não sou responsável pela sua felicidade. Tipo, a gente é casado. Se um não tiver o compromisso com a felicidade um do outro, eu não sei o que a gente está fazendo junto aqui. Num namoro, sim, mas num a noivo. responsabilidade... Para mim é sobre responsabilidade. Na medida em que eu decido casar com você, eu também me torno responsável pelo seu cuidado. Eu também, por cuidar de você. Entendi. E aí a noção de cuidado vai precisar ser muito acertada, porque se a gente vai para a noção bíblica de gênero, o cuidado vai ser muito transcrito, né? E muito concretizado no trabalho doméstico, certo? Apenas, né? Agora... Sim, na minha visão, eu tenho a responsabilidade, o compromisso e, por que não, uma obrigação de cuidar de você, de proteger você, de ouvir você, de defender você, de priorizar você. Entende? Entendo. Então, a hora que a gente entra nesses lugares, a gente vai precisar também falar de reciprocidade e recompensa. Porque eu também não vou ficar aqui, e daí tem mais um marcador de gênero que é, eu não vou ficar aqui dando conta desse relacionamento sozinha. Da sustentação afetiva e do cuidado sozinha. E aí é onde os relacionamentos heterossexuais, eles ficam mancos e balançam, porque homens não são criados e socializados para conversar, por exemplo. Para dizer o que sentem, para cuidar. O cuidado não é uma prerrogativa masculina. Sim. Entende? Total. Então... Quando a gente fala da geração de vocês, eu diria de uma forma muito ousada e muito polêmica e muito arrojada, né? Colocando uma marcação de gênero, que uma obrigação da sua geração e do masculino da sua geração é ser, assim, é recuperar o masculino da minha. Sim, verdade. Entende? Faz sentido. É quase como operar uma redenção. Faz sentido, né? No sentido de olhar para uma mulher e eu não preciso ser sua mãe, sua filha e sua irmã para você me proteger. Eu não tô querendo ser amada, eu tô querendo ser morta. Né? Mas neste compromisso social da sua geração de redimir esse masculino e redimir no melhor sentido da palavra, de fazer um masculino diferente. Ser mais sensível, mano. Um masculino que protege Miguel. Um masculino que para de estuprar mulheres e meninas nesse país. Total. Entende? Então, do ponto de vista de obrigação, é refazer, é compensar esse lugar de violência. O que eu vejo é que o enxergar, tipo, a geração anterior à minha vinha o proteger, a demonstração de afeto muito no prover, né? Quando provém, né? Quando provém, né? Exato. Sim, o Brasil tem 5 milhões e meio de crianças sem o pai na certidão. Total. Quando provém. Mas sim, você tem razão. A coisa mais do material. Sim, mais do material. Isso aí, isso só vai separando mais também as obrigações, né, Ana? Pô, um fica com a responsabilidade com essa responsabilidade de prover e a outra, pô,
A pessoa fica com as responsabilidades, muitas vezes, domésticas, do cuidado. Isso é bíblico. Também. Isso é bíblico. Isso só vai, pô, sendo um ciclo, né? Que se alimentam um do outro. É exatamente isso. E aí é muito interessante porque, assim, de novo, cada grupo vai construir o que funciona para si. Sim. Só que essa noção do que funciona para si, ela ainda tem muito desse barro, né? Então, quando a gente fala das obrigações da sua geração, aí sim eu queria entrar no mercado de trabalho. Vamos nessa. O que você acha? Boa. Eu acho que, Ana, um ponto que eu não trouxe porque não pensei, mas concordo absolutamente. Trabalhar. Eu não diria, pessoalmente, que deve ser necessariamente remunerado. Eu acho que, para mim, pelo menos, se alguém vem de um lugar de muito privilégio e quiser se dedicar, por exemplo, a um trabalho não remunerado a vida toda e tem essa condição de se manter e se reconhece, tem essa responsabilidade, eu pessoalmente não vejo problema, mas responsabilidade de trabalhar e gerar para o mundo alguma coisa que vai além de você, do seu núcleo, eu acho muito importante para não só gerar valor para a sociedade, mas para criar responsabilidade, aprender a lidar com pessoas. A gente já falou também o quanto o trabalho ensina. É uma escola sobre a vida, né? Você exige de você aprender a ter relações interpessoais, conversar, pedir, obedecer a ordens, saber o que é risco, até onde você pode ir, quais que são os limites das atividades. Então, eu acho que quando se fala de mercado de trabalho, uma obrigação que tem é de se ocupar não necessariamente na estrutura tradicional de uma empresa, ocupar um cargo em uma empresa, mas se ocupar com algo que gera valor para o mundo. Tá bom. Vou discordar respeitosamente. Claro. Quero fazer 2 observações. Para mim, do ponto de vista de... Olha, chegando mais uma cerveja. Pronto, reposição, Ericão. Você não merece palmas, Obrigado. merece o Tocantins inteiro. Obrigado, Tintim, Ericão. muito bom. Ele achando que eu ia deixar ele passar despercebido. Para mim tem 2 coisas aqui. Primeiro, quando a gente pensa em mercado de trabalho, para mim tem uma única obrigação da sua geração, que é cumpra o combinado. Ponto. Não, claro, sim. O trabalho tem um contrato, certo? Certo. Ele tem um combinado. Cumpra o combinado. O combinado que você decidir que vai aceitar. Que vai ter, que você propôs ou não, que você negociou ou não. Cumpra o combinado. E aí eu começo a perceber que tem isso, assim, essa coisa na geração de vocês, isso me irrita muito, mas também me irrita na minha, né? Porque daí é uma condição mais humana, né? Que é a coisa de não cumprir o combinado, mas principalmente de não cumprir a palavra. Entende? Como se um combinado, ele... E ele muda, não tem problema nenhum ele mudar. O problema é ele mudar e você não me avisar. O problema é ter um combinado num prazo e ninguém avisar. Entende? Que aquele prazo não vai ser cumprido. Aí desalinha meu chakra, eu fico maluca, possuída pelo demônio. Entendeu? Sendo velho, sendo novo, não importa. Então, essa noção de cumprir o combinado ou de cumprir a regra, na minha leitura é uma coisa que vocês perderam muito, ou perdem muito, ou nunca tiveram, também muito por responsabilidade nossa. E aí eu quero contar 2 coisas que aconteceram recentemente. Um beijo pro Guilherme, que é o meu filho mais novo, de 15. Guilherme tá no ensino médio, tem simulado do Enem. O que é um simulado? Você vai simular a situação, para você se preparar para quando chegar a situação. Muito bem. Guilherme, sendo um jovem normal, um jovem muito melhorado, mas para algumas coisas um jovem muito normal, esqueceu o RG. Aí eu pergunto para você, Miguel, no dia do Enem, vou pegar aqui, ó, meu drink. No dia do Enem. Patrocina nós. Um beijo, escola. No dia do Enem, Guilherme chega no portão, esqueceu o RG. O que acontece? Não entra. Tem vários vídeos aí pra mostrar isso, inclusive. Não entra. Não entra. Se é um simulado,
esqueceu o RG, não entra. Sim. Para mim, é uma matemática básica aplicada. Porque se ele não entra no simulado, sabe quando é que ele vai esquecer o RG de novo? Nunca. Apenas nunca. Certo? Certo. O que a escola particular fez? Que é uma escola bem rigorosa, inclusive, tá bom? Escolhi por causa disso. É uma escola que a diretora religiosa diz: quem entende de educação somos nós. Eu lembro. Você contou. Né? Sim. Um beijo pra irmã Solange também. Aí, o que aconteceu? Abriram uma exceção, pegaram o RG na pasta dele e deixaram ele entrar. Guilherme, bom aluno. Bom aluno, mano. Esse corte eu quero que coloque a cara do Miguel e a minha cara junto na mesma tela. Tô defendendo o Guilherme. Eu fui Grande contra. Guilherme. Eu fui contra. E mandei um e-mail pra escola, que eu achei um absurdo deixarem o Guilherme entrar. Eu quase não deixei o Guilherme entrar. Eu quase me meti ele dentro do carro de novo e levei ele embora pra casa. Porque, veja, a regra é a regra. Porque, olha só. Total, ensina mesmo. Aquilo que a gente conversou na parte 1, sobre a gente precisar entender que tem certas coisas que não vão mudar rápido e tem certas coisas que talvez nem mudem, porque uma sociedade, ela vai precisar de regra, ponto. Goste a gente ou não. Se a gente concorda com a regra, não concorda com a regra, se sofre a todo, é outra coisa. Até a gente inventar uma regra melhor. Que atenda aos interesses de quem está no leme do navio. É outra história. Então, tem uma coisa que é uma obrigação da geração de vocês, que é: quais são as regras que eu tenho que cumprir, mesmo que eu não concorde? Se eu não concordo, como é que eu faço para mudar esta merda? Uhum. Eu tenho que virar político? Eu tenho que fazer uma empresa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que virar presidente deste país? Entendeu? Certo. Só que tem regra que tem que seguir. Ponto. Sim. E aí, como a gente está afrouxando muito isso nas escolas, porque as escolas parece que não tem mais aluno, tem cliente. E eu tenho certeza que a escola deixou ele entrar com medo de eu brigar. Com medo de eu achar um absurdo a escola não deixar entrar só porque esqueceu um RG. Aí eu tive que escrever um e-mail para a irmã Solange para dizer para ela o seguinte: por mim, não entrava. A regra é a regra. Quando se trata do Guilherme, assim como quando se tratava do Rafael... Mas tem razão, Ana. Certeza que a escola... Mas é claro. Sim. E isso porque a turma se sentiu pressionada, né? A escola se sentiu pressionada por já ter vivido inúmeras situações assim e os pais defenderem. Aí eu te pergunto, Tá. é o jovem que tá frouxo ou é a minha geração que tá fazendo merda? Não, pô, eu acho que ambos têm alguma responsabilidade. A minha geração tá fazendo merda que tá deixando o jovem frouxo, né? Sim, Entendeu o problema? total. Então, a hora que a gente começa a entender a ordem de causa e efeito, não tem como a gente falar mal de vocês. Sim, entendi. Não tem como a gente falar mal de vocês. Ah, mas o meu filho, ele não levanta, dá um trabalho acordar ele. Aí eu fico achando que o menino tem 2 anos, né? 2, 3 anos. Uma criança, sabe, que fica meio manhosa. Os meus nunca, né? Que também não são doidos, mas... Ah, não, o moleque tem 15. Aí eu digo, uai, pá, por que não tá acordando com gelo na cueca? Claro que eu vou para umas imagens extremas, né? Porque se ele só consegue ser acordado por você, e se esse for o seu jeito de acordar? Sim. Um gelinho ali na cueca. Porque daí, falando um negócio desse, talvez eu seja xingada pela violência, por milhares de coisas. Só que é o seguinte, na medida em que proporcionalmente à idade a gente não constrói autonomia no indivíduo, ele cresce um adulto incapaz de lidar com as próprias responsabilidades. E para alguns pais e algumas mães, isso é maravilhoso, porque a gente continua com controle sobre vocês. Eu tenho mais o que fazer, querido. Eu acho que vai muito no sentido de tem que deixar o jovem quebrar a cara, bater cabeça, né? Mas tem isso. que deixar, pô. Mas é isso, Sim. entende? Então, quando eu falei que eu ia discordar respeitosamente de você, eu entendo quando você olha para esse lugar de quem tem uma determinada condição, não necessariamente precisar trabalhar remunerado, né? Mas fazer alguma coisa pelo mundo. Eu vou discordar respeitosamente pelo seguinte: quando você precisa trabalhar remunerado, o trabalho ele não te dá só o dinheiro para pagar o boleto, né?
Ele te ensina uma série de lições e essas lições elas vão ser aprendidas em maior ou menor profundidade à medida em que você precisa ou não daquilo para construir uma vida. E muitos anos atrás... Perfeito. Muitos Ainda anos mais- mesmo. Fala, pode falar. Não, ia dizer que eu também acho que outra coisa é que, pô, Ana, você já teve também nos dois lados, você trabalha com ONGs, tem muito mais maturidade. Então, eu imagino, eu nunca tive esse tipo de trabalho. Então, ouvir isso faz sentido agora, né? Que eu nunca sentei nesse lugar de, pô, estar num trabalho puramente social, que eu não Isso. sou remunerado. Então, faz muito sentido. Não, é que assim, na verdade, muitos anos atrás eu vi um filme. Eu nunca mais consegui lembrar o nome do filme. Era um filme do Clooney. Enfim, ele era um cara meio rico e tal. Mas eu lembro de uma frase que ele falava e que para mim, eu acabei trazendo isso. E acho que eu vou levar isso pro resto da vida. Porque ele dizia assim, eu já era mãe, eu fui mãe muito cedo, né? E ele dizia assim... Não dê aos seus filhos nem tanto que eles não precisem fazer mais nada da vida, nem tão pouco que eles não possam fazer nada da vida. Entende? Então, também a partir de determinado momento em que você garante um patrimônio, uma pensão, que seja, qualquer coisa, que esse seu filho não precise trabalhar, que ele não precise lidar com certas dificuldades para manter a própria vida, você também tira dele muito aprendizado. Achando que você está fazendo um negócio ótimo. Uhum. Mas não tá. Então, uma coisa é você ter um patrimônio acumulado que quando você morrer, de alguma forma vai ser dividido, vai ser entregue, se o filho for único, enfim, não importa. Testamento ou não. Que, inclusive, eu acho que uma parte devia ir mesmo era pro social, mas essa é outra conversa, né? Agora, outra coisa é você olhar para esse filho adulto e dizer, tá bom, toma aqui sua vida inteira garantida, você não precisa trabalhar, não. Loucura. Porque a relação que você começa a estabelecer com o mundo não preciso, não sou obrigado. Então, você vai simplesmente pulando e fugindo de situação em situação, porque você não precisa passar por aquilo. Tá tudo pago. Além de estar tudo pago, você está viajando para fora, tem carro importado, seu telefone está ótimo, entendeu? Uhum. Então, a relação do precisar, a relação do ser demitido... Então, esses tensionamentos, que não precisam ser muito grandes, né? Do tipo, não posso sair deste trabalho porque senão vou passar fome. Isso é uma outra coisa. Agora, esses tensionamentos que vão se desenhando, eles são super importantes para uma coisa que lá em casa a gente fala, que é construir caráter, né? Então, ter que lavar louça é sobre construir caráter. Sim. E ter que lavar louça sem a mamãe ter que mandar. Tirar o lixo sem a mamãe precisar dizer, mas tem que tirar o lixo. Uhum. Porque o que eu digo lá em casa é também, se eu precisar ficar mandando, não me adianta nada. Porque Que a não gestora vai desse ter projeto aqui É. continua cansada. Sim. Entendeu? Lógico. Aham. Então, quando eu digo que eu discordo respeitosamente, é muito nesse lugar. Sim, faz né? sentido. De que o trabalho remunerado, ele ensina coisas outras É verdade. que vocês não tiveram a vida inteira. Sim. E que vocês só vão ter no trabalho para não continuar a vossa majestade o bebê. Total. Para que a vida não seja uma plataforma de streaming para vocês. Eu quero, eu tenho. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu tenho. Acabou. Uhum. Entendeu? Exato. Exatamente. Então, É isso, submeter às situações, se expor. Eu acho que, pô, e é muito trabalho mesmo, Ana, que precisa de ambas as partes de terapia e de, assim, se fortalecer. Porque, pô, novamente, eu vejo muitos jovens, né, que tem esse contexto e, pô, são fruto desse aprendizado. E agora os pais também têm que partir de algum lugar, né, Ana? E eu vejo que precisa também, tipo, ter essa visão. Esse conteúdo é muito importante para trazer Total. essa visão, essa não, maturidade. total. E antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre um episódio que você gravou sobre sucessão, Exato. né? Sim. Juntando a coisa do trabalho remunerado com família, que foram, acho que os dois grandes blocos, né? Que são os dois grandes pilares de uma vida adulta, no fim das contas, do ponto de vista de obrigatoriedade, né? Tem uma coisa que é, na medida do possível,
só trabalhar com família, assim, sabe assim, quando não tem outro jeito, ou porque que é muito e funciona muito bem, porque é mais fluido, sabe assim, é entender um pouco esse lugar, porque na medida em que você separa esses espaços, você tem a possibilidade de exercitar habilidades outras que você não exercitaria com uma família. Perfeito. Então, se você é a pessoa que recebe compulsoriamente a obrigatoriedade de tocar a empresa que seu pai fundou, por exemplo, o que, enfim, é algo muito delicado, do ponto de vista, inclusive, emocional, vai ser muito difícil você atuar com esse pai como você atuaria com um chefe normal, entendeu? Total. E nas duas pontas. Sim. Tem gente que fica super agressiva com o pai, que não seria jamais com o chefe. Imagina, de jeito nenhum. E tem gente que fica muito submissa com o pai, que não ficaria com o chefe, talvez. Total. Então, na medida em que a gente vai misturando essas relações, e essas relações elas vão tendo uma coloração que você não consegue mais saber o que é o quê, de novo vai ficando tudo muito embolado. Então, principalmente na idade de vocês, o ideal é que os espaços, os afetos, as responsabilidades e as obrigações, elas tenham cada uma o seu lugar. Tá. Para talvez em algum momento mais amadurecido, para que isso, por uma consciência, por uma vontade, né, por uma questão um pouco mais proativa, isso talvez possa se juntar de uma forma um pouco mais saudável, mas que não seja algo simbiótico constitutivo. Tá. E que você já não saiba mais quem é você, quem é o seu pai, quem é a sua família, onde você termina, onde o outro começa. E para que você, muitas vezes, nem se sinta no direito de existir como um indivíduo. Perfeito. Porque eu conheço pessoas da sua idade e da minha que não se enxergam no mundo como um indivíduo. Tudo na vida é sobre o que a minha família de origem quer, o que eles esperam, ou etc. E aí a própria vida vai ficando para trás e o arrependimento só acontece 25 anos depois, quando já não dá mais tempo de fazer muita coisa. Sim, total, Ana. Aí vai viver melancólico pro resto da vida. Total, Ana. É isso. Por isso tem que tomar bastante cuidado. E eu acho, Ana, como esse episódio é sobre deveres, as obrigações, eu imagino que muita gente que está nos acompanhando se vê numa situação como essas que a gente descreveu aqui, Ana. De um pai de uma família que quer, manter esse cuidado, esse zelo, e o filho, reconheceu e falou, talvez o tempo passe para mim. O que eu posso fazer, então? Já que, igual a gente falou, talvez a responsabilidade, o ponto de partida esteja na sua geração, Ana. Para como foi criado. O que o jovem pode fazer, então, se não tá? O jovem pode pagar suas contas, né? Porque é muito fácil não fazer o que o pai quer, mas ser sustentado por ele, né? Aí fica uma coisa meio bagunçada, né? Fica uma coisa que não vai fazendo muito sentido. Não é impossível, obviamente, né? Porque você é sustentado, que você tem que fazer, enfim, tudo aquilo que o pai e a mãe querem. Mas do ponto de vista de argumento e do ponto de vista de, tá bom, mas para ser sustentado por mim eu sirvo, e para seguir o que eu quero eu não sirvo. E aí a minha geração entra num lugar de, se eu pago, eu quero mandar. Isso. Eu quero controle, porque é uma lógica capital. Né? Nesse sentido. Sim. Então, vai ficando um pouco mais difícil de argumentar e de reivindicar essa autonomia. Então, acho que a primeira coisa é paguem suas contas, tenham sua própria vida, né? Autônoma, enfim. A gente, no ativismo de gênero, diz que a liberdade financeira é a mãe de todas as outras, né? Isso vale para tudo. Então, na medida em que você vai pagar suas contas, você vai falar, não, eu vou fazer o que eu quiser do meu tempo. Isso significa dizer que eu vou fazer o que eu quiser da minha vida do ponto de vista de articulação de tempo mesmo. As minhas decisões, o meu futuro, onde eu vou botar o meu dinheiro, a minha atenção e assim por diante, né? Despender o convívio, a convivência, etc. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é ter ou tentar desenvolver com a família de origem a conversa difícil. Porque vai ficando muita coisa sem falar, né? Vai ficando muita coisa sem falar, porque evita o conflito, mas aí vai ficando todo mundo no ranço. E com aquelas projeções sobre o outro, com aquelas fotos estáticas sobre o outro, que vão dando uma noção muito errada sobre esse outro. E aí as relações vão ficando muito machucadas. E eu acho que uma terceira coisa é fazer uma análise
real mesmo, honesta, dessa convivência, por exemplo, né? Às vezes, como eu falei, afasta um tempo, volta melhor. Às vezes, tem algumas incompatibilidades que não permitem conviver, que a convivência é muito atravessada do ponto de vista de angústia, de problema, de fazer exigência, de colocar em papel e posição diferente. Não funciona. E não é porque o seu amigo tem uma relação incrível com os irmãos e com a mãe, com o pai, etc., que você também precisa ter. Então, a noção de família, de convivência, de amor, ela precisa ser um pouco mais desafiada com o que a gente tem de vida real. Certo. E não de noção cristã. Óbvio que a questão do respeito, a coisa que a gente estava falando, né, numa emergência, obviamente todo mundo se aglutina em torno daquilo e trabalha também para resolver e etc. Do ponto de vista de humanidade, para mim faz sentido. Mas eu de verdade não entendo que o sangue autoriza tudo e reivindica tudo e tem o direito a tudo. Isso é muito importante da gente discutir, porque quando a gente está falando de pessoas adultas, a gente devia estar olhando para as ações e para as trocas e para as palavras e para aquilo que a gente quer como convivência, muito mais do que aquilo que dizem que a gente tem a obrigação de fazer ou não. Né? E para o mercado de trabalho cumpram os combinados. Isso, cumprir os combinados. É isso. Trabalho remunerado, Ana. Trabalho remunerado de preferência. Boa. Obrigada. Que mais, Ana? Que mais que temos de obrigações, de responsabilidades? Tomar vergonha na cara, né? Tomar uma vergonha na cara, né? Saber, ter noção, bom senso, né? Total. Saber a hora que você tá sendo chato, parar, né? Acho que brincadeiras à parte, acho que não perder a perspectiva do encantamento, ter muito a qualidade da presença no presente mesmo, assim. Decidir como é que você quer viver a sua vida do ponto de vista mais simples ou mais sofisticado possível, não importa, mas o que é que vai ter valor para você. E eu não vou para esse lugar assim, o que importa é o que se sente, o que se é por dentro. Não, em dinheiro importa, estética importa. Então, quando a gente vai falar de mundo, de vida real, um monte de coisa importa. Sim. A diferença é o quanto essas coisas, às quais a gente vai se dedicar, roubam a gente da gente mesmo. Entende? Então, tiram a nossa liberdade ou qualquer outra coisa. Então, eu vejo muito da sua geração e da minha geração, e os nossos vídeos mesmo que viralizam são excelentes exemplos, né? As pessoas dizendo, eu não vou ouvir áudio, eu nem respondo, eu largo pra lá. E aí são as mesmas pessoas que estão dizendo, este mundo está com amor muito líquido, as pessoas não estão se relacionando, não se importam umas com as outras. Porra, como é que é isso? Entendeu? Então... Onde traça a linha, né? Onde traça a linha, qual é o cotidiano que você constrói, qual é a rotina que você constrói, o que é que você dedica de fato para você, para as pessoas que você ama. Quem é que está na sua prioridade, o que é que está na sua prioridade, o que é que você constrói no tempo. É mais simples, né? Eu acho que tudo passa também por suportar não ser amado e não querer ser amado por todo mundo. Eu acho que eu diria isso. Acho que eu terminaria desse jeito, assim, porque a merda dá quando você quer ser amado por todo mundo. Por todo mundo, mano. Verdade. Inclusive, e principalmente por pai e mãe. Exatamente. Acho que no fim do dia, a palavra-chave, assim, é ter confiança e coragem, assim, né? E experimentar e fazer, porque a gente... Miguel, quem diz que tem resposta para o que está acontecendo hoje em dia está mentindo. Não tem resposta, a gente não sabe nem que pergunta que a gente formula. Que a gente está no meio do caos, de um processo histórico maluco, e a gente precisa muito ter essa serenidade de confiar que um dia de cada vez a gente se mantém no caminho da retidão e da ética, da bondade, da verdade, e assim a gente segue, entende? Então, Entendo. dando Você conta... parece ter bastante clareza no momento muito histórico clareza. que a gente muita tá clareza, muita clareza. Eu sou a pessoa que busca compreensão, que né? pesquisa tudo isso, né? Não, e eu sou a pessoa que busca compreensão. Só que assim, chega uma hora que você fala... Faço a menor ideia do que tá acontecendo. Menor ideia do que tá... A gente tá vivendo um momento sente assim... Isso, Ana? Não tem explicação Você pro jura? que a gente tá vivendo. Parece ter uma clareza absoluta. Não, assim. tem a clareza de que não dá pra entender nada. Até E se não dá pra entender nada, vamos viver sem entender nada. Tá tudo certo. E você consegue
Porque tudo que a gente já falou aqui nessa minissérie, estamos aqui também nesse episódio. Parte Encerrando a dois, segunda encerrando. temporada. Segunda temporada? Primeira? Exato, Segunda, né? segunda. E aí, pô, já falamos de vários, desde lá de trás, puxamos essa capivara de como que tem vindo os comportamentos das gerações até aqui. Você imagina algo pro futuro, né? As pesquisas, a clareza que você tem do presente aponta algo assim de comportamento, de coisa que pra gente antecipar? Não, zero. Só caos mesmo. Não, a minha resposta ela pode ter duas partes. Curiosidade. Muito do que eu vejo e muito do que eu espero. Tá. Eu vejo um risco muito grande de vocês darem início a uma geração de zumbis que esquecem que é natureza. A ficarem muito num lugar digital, só estimulado pela visão e pela audição, às vezes, e num lugar muito rápido de perder 2, 3 horas ali, certo? E talvez o dia inteiro. Numa adicção muito perigosa e dar início a uma geração de zumbis que esquecem do tato, esquecem do paladar, esquecem do cheiro, não fazem sexo, não vivem uma realidade 3D humana sensorial. Portanto, vocês esquecem que são natureza. E para mim, grande parte do quanto vocês se sentem perdidos vem daí. Vocês esqueceram que vocês são natureza. Vocês não respeitam mais o dia e a noite. Vocês não põem o pé no chão. Vocês não pensam assim, ai, preciso tanto de um banho de mar. Isso pra minha geração é super normal. Vira e mexe, a gente fala assim, ai, eu preciso tanto de um banho de mar. Preciso tanto mergulhar no mar. Vou botar o pezinho na terra, né? Pra vocês, eu vejo que não existe muito isso. Entende? Então, eu tenho esse medo. E o quanto eu puder ainda com os meus filhos e com os jovens com quem eu entro em contato como professora e etc. Porque o meu compromisso social não é só com meus filhos, né? É com toda uma geração. O que eu puder fazer para lembrar vocês que vocês são natureza e que tem todo um campo sensorial que precisa ser cuidado. E isso é analógico. Isso não é digital. O digital não vai substituir. A inteligência artificial não vai substituir a sensorialidade, o 3D da coisa, né? Mas, por outro lado... Esse é o cenário mais realista? Mais caótico, mais realista. Realista, nem diria pessimista, não. Não, mais realista. Mais realista. Tá. Porque vocês não querem mais, muitas vezes, conviver sincronamente. Não querem nem falar no telefone, né, gente? Então, não querem mais conviver... Se encontram, estão jogando o jogo do tigrinho, estão fumando narguile, cigarro eletrônico, e tá cada um no seu telefone, e você fala, porra, assim, que é isso, né? Então, é importante olhar pra isso, assim, eu tô jogando videogame. O que tudo bem, de certa forma, fazer tudo isso, que a minha geração também fez com outros psicotrópicos e etc. Mas precisa de um lugar sensorial um pouco mais saudável, principalmente de contato com o outro, né? A coisa também da linguagem e tudo mais, que eu acho que é muito importante. Agora, num cenário um pouco mais otimista, vocês têm, portanto, mais tecnologia, vocês têm mais recurso, mais possibilidade, mais inteligência, mais acesso, a possibilidade de construir coisas outras, né? E dos jovens como você, com quem eu tenho convivido, vocês me renovam a esperança continuamente. De falar, puxa vida, tem jovem falando em empreender, tem jovem homem disposto a olhar para sua masculinidade, já tem bastante jovem fazendo terapia, tem jovem que já se pergunta se quer ter filho ou não, já não é mais um negócio, principalmente as mulheres, né? Já não é uma coisa de tem o quê. Não tem quê. Calma, peraí, né? Então, aí a gente começa a ter discussões de natalidade grandes, na China, na Europa, agora no Brasil, porque o índice agora... Tá em 1,58 filho por mulher. Não sei como pode ter 0,58 filho, mas tudo bem, é o índice aritmético, né, da coisa. Então, assim, porque ter filho é sobre repor a mão de obra do capitalismo. Mais do que a coisa linda religiosa, é sobre repor mão de obra capital. Então, assim, tem uma série de discussões e uma série de liberdades individuais que eu acho que também, graças a nós, vocês conquistaram e que vocês podem melhorar isso do ponto de vista de garantia de direitos, etc., então, isso me deixa muito otimista. Certo. Mas, de verdade,
não arrisco nada e eu não vou estar aqui para ver. Então, enquanto eu estiver aqui, nesta carne, neste corpo, nesta experiência terrena, terráquea... Você faz o que você pode, né? Eu faço muito o que eu posso, acho que assumo um compromisso grande, né? Com toda uma próxima geração, porque um dia alguém assumiu com a minha. Boa. Então, eu gosto sempre de perguntar para minha geração assim, não é possível que você não foi o jovem amado de alguém, de uma pessoa, a ponto de não ser capaz de amar a juventude do porvir, entende? Então, gosto de ficar com a parte realista, otimista. Tá bom, Ana, muito bom. Desde que vocês cumpram as obrigações de vocês. Perfeito, Ana. Ótimo. Esse episódio, apesar de ter merecido, não teve nenhuma levantada de óculos. Mas muito bom, Ana. Muito legal. E tenho certeza, Ana, que a sua parte, assim, tá sendo muito bem executada. Acho que, pô, não falta, assim, reflexão do que você traz, assim, pra gente, pra nossa geração em especial, pra gente, pô, fazer alguma coisa diferente, se situar nesse contexto que a gente está em termos de sociedade, nesse contexto do capital também, Ana. Sim. Então, você consegue trazer com clareza, assim, onde a gente está situado e um pouco provocações para fazer a gente pensar, pô, então o que eu posso fazer aqui? Claro. É que é mais simples do que parece. Eu gosto de dizer para as pessoas assim, gente, é mais simples do que parece. O simples é fruto de muito estudo e pesquisa. Muito, mas é mais simples do que parece. Uma coisinha de cada vez, um grupinho de combinados e vamos um dia de cada vez. Tá tudo certo, né? Então, o exercício do pior cenário possível, o que de pior pode acontecer? Vamos um dia de cada vez e tira o óculos romântico, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem e vamos seguir, vamos se ofender menos. Acho que tem isso também. Vamos se ofender menos e vamos dar menos opinião sobre os outros, né? Acho que se todo mundo fizer, se organizar direitinho, todo mundo transa melhor do mundo, sabe assim? Acho que agora sim eu ficaria com esse encerramento. Mas Perfeito, Ana. Muito obrigado. Gratidão demais ter compartilhado tanto. Obrigada, Foi gente. ótimo. Valeu. Valeu demais, turma. Coisa boa, turma. Então, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e o mais importante, comentarem com carinho, com respeito, né? Porra, com educação, pelo amor de Deus. Vai levar sua agressividade para outro lugar. É isso, comentem o que vocês acharam aí. Tamo junto demais, turma. Muito obrigado mesmo. Valeu, tchau.